Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, hoje estudaremos o capítulo 4. Dividimos o capítulo em duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 30 e a segunda parte do versículo 31 ao versículo 54. Nós vimos nos estudos anteriores que no capítulo 1, Jesus é chamado de Filho de Deus, o Filho de Deus. No capítulo 2, a gente viu que Jesus é chamado Filho do Homem. No capítulo 3, ele é chamado o Mestre Divino. E no capítulo 4, a gente vai ver que ele é chamado o Ganhador de Almas. Aqui no capítulo 4, a gente vai ver que Jesus saiu da Judéia e se dirigia para Galiléia, sendo que no meio do caminho ele fez uma passagem em Samaria, na província de Samaria, numa cidade lá, uma cidade chamada Sicar. Então, lendo aqui os capítulos iniciais, vamos ao que interessa. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, onde Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Disto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A gente vai ver aqui que Jesus Cristo, quando ele sai da Judéia, que vai para a Galiléia, ele passa na província de Samaria. E aqui a gente vai observar que Jesus e os seus discípulos, eles andavam quilômetros e eram de pés, certo? Era no pé 2. A gente vai ver que ele chegou aqui, muito distante o local onde eles estavam se dirigindo, que era para a Galiléia, sendo que aqui ele deu uma parada lá em Samaria, na cidade de Sicar, e era por volta do meio-dia, a hora sexta, lá para os judeus, na nossa hora é meio-dia. Então, ele assentou-se, né? Sentou no próximo ao poço, o poço de Jacó, que é um poço antigo, né? Era da época de Jacó, né? O Israel, que construiu há centenas de anos, né? E nesse poço é onde muitos dos samaritanos iam até lá para dar água aos animais, buscar água e levar para as suas residências. E nesse momento, como é um horário devia estar o sol muito forte, Jesus, cansado da viagem, senta ali, próximo ao poço de Jacó. E de repente aparece uma mulher, a samaritana. Samaritana porque vem da cidade de Samaria. E você vai observar que Jesus chega para ela e ela vai pedir água. Ele pede água para ela. Então ele diz: dai-me água. E a samaritana fica um pouco assustada. Por quê? Porque os samaritanos não tinham esse contato com os judeus, porque eles eram tidos como pagãos, né? Mesmo sendo os samaritanos que pertenciam à origem, ao povo de Israel, há muito tempo eles estavam separados, né? E aqui os judeus tinham aquela religiosidade, eles se achavam que, como eles eram os escolhidos de Deus, eles se sentiam numa situação de privilégio e colocava aqui os samaritanos como pessoas de segunda classe,
para não dizer pagãos, né? Então, os próprios samaritanos já tinham esse medo de chegar próximo aos judeus, porque os judeus iriam sempre tentar discriminá-los. Mas Jesus não. Jesus, quando chega no poço aqui, ele pede a água à samaritana. Veja o que a samaritana responde a Jesus. Então disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha só, aqui quando Jesus chega para a samaritana e pede água, a samaritana, né, fica espantada, né, porque um homem para conversar com uma mulher já era complicado, né? Uma mulher sozinha conversar com um homem, e principalmente sendo samaritana, elas já tinha esse receio. E a gente observa aqui que ela deve ter ido, eu acho que ela deveria ter ido a esse poço buscar água em um horário onde os homens não estavam buscando água. Por quê? Porque ela sozinha como mulher, ela poderia ser discriminada. Mas Jesus, ao pedir a água, ele já conhecia daquela mulher. Ela já sabia quem era aquela mulher, já sabia toda a vida daquela mulher, porque Jesus, em forma humana, ele como humano, 100%, mas também ele era Deus, 100% Deus. Ele conhecia o que se passava no coração das pessoas. Você vai observar aqui o que essa samaritana responde para Jesus, sobre quando Jesus pede a água. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com a verdade. Olha só, aqui Jesus, mais uma vez, quando fala para a samaritana, que a samaritana diz para ele: como é que você vai poder pegar essa água? Você não tem condições o poço é muito fundo, né? Então, o poço sendo fundo, ela não entendeu o que Jesus estava falando sobre o que era água viva, né? Aí Jesus diz: olha, no dia que se você provar dessa água, você não terá mais sede. E ela diz: pois eu quero beber dessa água, eu não quero ter mais sede. Então ela não estava compreendendo ainda o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus disse: dessa água que bebereis é a água viva, ou seja, dessa água sairá mananciais, né? Ou seja, essa água viva que Jesus fala aqui é a simbologia da própria vida eterna. A partir do momento que você beber da água, você beber dos ensinos de Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, os dons surgirão na sua vida, você terá dons que vêm de Deus. Aqui é do lado espiritual.
né? A bebida que Jesus fala dessa água é uma fonte que ele diz que nunca acabará. Então, a vida eterna. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo terá a vida eterna. E essa mulher, que era uma samaritana, nem judia ela era, mas Jesus fala com a mulher samaritana, fala com uma pessoa simples. Todos têm direito à salvação. Não precisa ser religioso, não precisa você estar frequentando alguma religião, mas Jesus Cristo, Ele é o Deus, Ele é o Salvador, Ele veio te dar essa água viva. Então, bebamos essa água que nunca mais teremos sede, pois a água que a gente bebe diariamente, essa não mata a sede. Mas a água de Jesus Cristo, Ele mesmo nos dará a vida eterna junto dele. Continuando. Aqui, quando Jesus fala para ela que ela possa chamar o seu marido, ela diz: eu não tenho marido, mas Jesus já sabia que ela não tinha marido. Então Jesus diz: eu sei que tu não tens marido, eu sei que tu casaste 5 vezes, e o que está agora contigo não é teu marido, tu vive com ele, certo? Então ela observou: então ele sabe tudo da minha vida, quem é esse? Deve ser um profeta, né? Porque Jesus já sabia que aquela mulher que estava ali conhecia o coração dela, conhecia a vida dela, sabia de tudo da vida dela. Então olha só o que é que ela vai dizer. Ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste lugar, neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui, quando a mulher samaritana chega para Jesus e se admira, né? Porque Jesus disse sobre a vida dela, sobre que ela tinha sido casada 5 vezes, de que o marido que ela estava hoje não era nem casado, né? Então, aqui você vai observar que a própria samaritana, ela devia ter vergonha, né? De que ela não era nem respeitada por causa dessa vida que ela levava, mas Jesus aqui, olha só, não precisa você estar se achando que é uma pior pessoa do mundo, não. Jesus veio em busca de pecadores, como ele diz na sua palavra. Então, todos aqueles que estão em pecado e acham que tem um pecado pior do que o outro, não. Jesus, ele está aberto para todos aqueles que querem mudar de vida, pois ele é a própria vida. Ele traz a você mudança de comportamento,
através do poder sobrenatural dele, enviando o Espírito Santo para habitar em você. Então, como aconteceu aqui com essa samaritana, acontece com todos aqueles que o procuram. Todos, sem exceção. Para isso tem que haver arrependimento de pecados. Só tem a salvação se houver arrependimento de pecados e confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, aquele que trouxe a vida, aquele que morreu pela humanidade, levou todos os nossos pecados para nos dar a vida eterna. Então a samaritana aqui, ela chegou e disse: olha, eu sei que tu és um profeta, pois para saber da minha vida, né, deve ser um profeta. E Jesus fala para ela que ela ainda continua falando a respeito do monte, né, de que ele não poderia nem estar conversando com ele, porque ele, como judeu, ela era colocado em segundo plano, mas Jesus fala para ela que, porque ela chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, falam que esse monte aqui é onde é adorado o Senhor, outros falam que é Jerusalém, e aí, onde é o local? E Jesus disse: olha, o Jerusalém, né, porque Deus escolheu o povo judeu para levar sua mensagem, né? Mas Jesus disse: olha, não vai chegar um tempo que não vai ser nem Jerusalém e em monte algum que haverá adoração ao Senhor. Jesus está aqui acabando com aquela situação de templo. Aqui Jesus está dizendo que vai chegar o tempo, ou seja, que é o tempo dele, que quando ele for crucificado, for morto e sepultado e ascender aos céus, a nova igreja irá ser formada aqui na terra, que foi o que aconteceu com a igreja de Cristo quando ele partiu e ascendeu aos céus. E os discípulos iniciaram a pregação do Evangelho de Cristo. Então, aqui é espiritual. Quando Jesus diz que ninguém precisará mais ir a Jerusalém ou qualquer monte para adorar a Deus, porque Deus é espírito, e ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, hoje, quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós oramos a Deus em espírito, porque Deus é espírito e é necessário que nós possamos adorá-lo em espírito. Então não precisamos de templo para podermos falar com Deus, porque Ele agora está junto de nós, Ele agora participa diretamente através do Espírito Santo de Deus que habita em nosso santuário. Porque o nosso corpo, todo aquele que confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador, e que o Espírito Santo agora vai habitar no santuário humano, ou seja, nós agora somos santuário humano, onde o Espírito Santo vai habitar. E haverá as transformações que assim Jesus fala para todos aqueles que quiserem beber dessa água viva, que é Ele. Jorrarão muitas águas e nunca se acabará. Né? Continuando aqui, quando ele termina de dizer que os verdadeiros adoradores agora vão procurar o Pai em espírito, ou seja, a gente não precisa de ter local para adorar ao Senhor, a adoração pode ser em qualquer local e é espiritual, é você falar com Deus em espírito e em verdade, né? Ele fala, a mulher respondeu à mulher: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Aqui Jesus já fala para ela: olha, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Houve a revelação. Aqui, a revelação de Jesus Cristo para aquela mulher. Olha só, Jesus em nenhum momento falou para Nicodemos, que era o mestre, ou para outras pessoas, de que ele era o Messias prometido, que ele era o próprio Cristo. Então, para a mulher, ela falou, para a mulher, essa mulher que ninguém dava nada por ela, né? Era uma mulher simples, vivia em pecado, mas Jesus: olha, tu queres beber dessa água, adorarás em verdade.
Eu sou o Cristo. Você não tem que esperar mais ninguém, não. Porque ela falou que, para Jesus, que estava esperando o Messias, que todo mundo falava da vida do Messias, e Jesus disse, você está falando com o Messias. Então ela aqui ficou alegre demais. E o que ela fez? Ela pegou, desceu à sua cidade, né? E lá foi falar para o povo da cidade, dizendo que existia uma pessoa que era o Messias. E aqui a gente vai ver lá na frente que Jesus desceu, depois que as pessoas vieram até ele para saber quem ele era. Ele passou 2 dias pregando e ensinando o evangelho da graça lá ao povo de Samaria. Então, uma coisa muito interessante que a gente observa aqui é que a mulher creu que Jesus era o Messias e, além de crer, ela foi e chamou os samaritanos para que pudesse ver o Cristo. E eles também creram. Por isso Jesus ficou 2 dias junto aos samaritanos. Então, meus irmãos, Deus, ele busca todos aqueles que o procuram. Não existe etnia, não existe raça, não existe nação. Todos têm acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok? Vamos orar? Querido Deus amado, nós te agradecemos pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa tocá-la nos seus corações, ó Pai. Que o Senhor possa dar essa água viva, Pai, para que nunca se acabe, para que possa jorrar diariamente coisas que vêm de Ti. E que essas pessoas possam estar em espírito e em verdade, Pai. Que elas possam reconhecer o Senhor como Cristo, como Salvador. É isso que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.